Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Para este encontro de hoje, eu pensei em nós continuarmos a falar sobre os verbos. Nós já iniciamos isso em nossas conferências e agora eu vou dar esse segmento com vocês, tá? Dando esse segmento, eu quero que vocês estejam comigo lá na página 51 da nossa apostila 2. Página 51 da apostila 2, tá bom? Indo na página 51, nós vamos perceber como os verbos eles se encontram conjugados. E aí, para que a gente entenda como é que esses verbos eles estão conjugados, eu quero que a gente olhe rapidamente lá na nossa página 50, em que nós conversamos sobre o radical dos verbos e sobre as terminações que esse verbo pode ter, indicando o número, indicando a pessoa, indicando o tempo e indicando o modo. Então, nós vamos, a partir de agora, fazer muitas conjugações do nosso verbo. E é isso que os exercícios que eu já venho propondo para vocês e que eu continuarei a propor vão pedir e vão solicitar de cada um de vocês. Então, vamos lá recapturar as informações que a gente teve em nossa conferência. Recapturando as informações, vamos lembrar que os verbos, eles podem ser agrupados em 3 conjugações. Então, os verbos que terminam em ar, nós vamos dizer que são verbos de primeira conjugação. Os verbos terminados em er e em or são os verbos de segunda conjugação. E os verbos terminados em ir são os verbos de terceira conjugação. E aí, o que nós vamos ter? Os verbos que terminam em ar, que, portanto, pertencem à primeira conjugação, têm a vogal temática a. Os verbos terminados na segunda conjugação têm a vogal temática a letra e. E os verbos terminados em terceira conjugação têm a vogal temática i. Então, por exemplo, em ensinar, é um verbo que está na forma nominal do infinitivo, termina em ar, e aí, portanto, a minha vogal temática é o a. O meu verbo trazer, terminado em er, a minha vogal temática é o e, portanto, é um verbo de segunda conjugação. E divertir, o verbo divertir, a forma nominal no infinitivo, terminou em ir, a minha vogal temática é o i. E aí lembra que eu ensinei para vocês o quê? Que o meu radical, naquilo que são os nossos verbos regulares, ele vai ser formado de que maneira? Eu retirando a desinência caracterizadora dos verbos, que é o R, desinência caracterizadora dos verbos na forma nominal do infinitivo, e a minha vogal temática. Então, portanto, em ensinar, o meu radical vai até a letra N. Em trazer, o meu radical vai até a letra Z. E em divertir, o meu radical vai até a letra T. Por quê? Porque eu vou tirar a desinência caracterizadora dos verbos na forma nominal do infinitivo e retiro também a sua vogal temática. E aí, isso vai fazer com que eu tenha o meu radical. E aí nós vamos ter um exemplo de análise no que diz respeito ao verbo escrever, tá? E aí nós vamos pensar esse verbo escrever já conjugado em escreveríamos. Olha o que nós vamos ter em escreveríamos. O radical de escreveríamos é até a letra V. Por quê? Porque escreveríamos vem do verbo escrever. Se vem do verbo escrever e eu sei que o verbo escrever é um verbo regular, eu vou tirar a desinência caracterizadora do meu verbo, que é o R, e a sua vogal temática, que é o E. O que faz, portanto, que eu tenho o radical até a letra V. Depois que eu fiz isso, olha lá o que eu vou analisar. Vogal temática é o E. Bom, escreveríamos não vem de escrever? Escrever não termina em er, e aí, portanto, então, é um verbo de segunda conjugação. Então, olha a minha vogal temática aí, o e.
Qual é o tema? Escreve. Como é que o tema é formado, professor? O tema ele é formado pela união do radical com a vogal temática. O radical não é até a letra V, a vogal temática não é o E. Então, junta o teu radical e a tua vogal temática, você vai ter a formação do tema. Então, se eu pedir para você o tema de algum verbo, o que eu quero é isso. Eu quero que você aponte o radical. Desculpa, pessoal. Quero que vocês apontem o radical e eu quero que vocês mostrem para mim a vogal temática. Unindo o radical com a vogal temática, a gente vai ter o tema, tá bom? Depois nós vamos ter a desinência modo temporal. Nessa desinência modo temporal, vai ser uriá, porque vai indicar o modo e o tempo da conjugação. O que é o modo mesmo? Lembra que o verbo pode estar no modo indicativo, no modo imperativo ou no modo subjuntivo, tá? E o tempo, se ele está no presente, no pretérito ou no futuro. Então, esse iria é uma desinência modo temporal. Vai apontar para mim o modo em que esse verbo ele está flexionado e o tempo em que também ocorre a sua flexão, tá bom? Aí depois, olha que nós vamos ter a desinência número pessoal. Nessa desinência número pessoal, ela sempre vai indicar a pessoa do discurso a qual o meu verbo ele está se referindo. Ou seja, se ele está na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa. E aí, lembrem, o que é a primeira pessoa do singular? O eu. O que é a segunda pessoa do singular? O tu. O que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. O que é a primeira pessoa do plural? Nós. O que é a segunda pessoa do plural? Vós. E o que é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Então, esse mos, essa desinência, vai apontar para mim a que pessoa do discurso esse verbo ele está associado, e aí nós vamos constatar depois em nossa tabelinha, que eu vou explicar para vocês o passo a passo, e vai dizer para mim se é uma pessoa que está associada ao singular ou ao plural. E aí nós vamos ter a forma verbal. E aí, nessa forma verbal, eu tenho a construção completa do que é o escreveríamos. É um verbo de segunda conjugação. Por que eu sei que é um verbo de segunda conjugação? Porque escreveríamos vem de escrever e todo verbo que termina em er é verbo de segunda conjugação, que está no futuro do pretérito do indicativo. Então, olha lá, eu estou falando o tempo, que é o futuro do pretérito, e eu estou falando o modo, que é o modo indicativo. E eu sei que está o quê? Na primeira pessoa do plural, portanto, está no nós. Tudo isso analisando o radical, a vogal temática, o tema, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Então, quer dizer, professor, que se eu tiver essa desinência modo temporal, ria, e essa desinência modo temporal, essa desinência número pessoal, mos, eu vou ter um futuro do pretérito do modo indicativo na primeira pessoa do plural? Exatamente isso. Então, essa desinência modo temporal, ria, e essa desinência número pessoal, mos, vão apontar isso para nós, tá? E aí, nós vamos ter aí, pessoal, os modos associados nessa tabela e vamos ter os tempos aos quais esses modos estão associados. Então, vamos analisar aí, passo a passo dessa construção. Então, nós temos o modo indicativo no presente. E aí, nós vamos ter o verbo estudar, o verbo escrever e o verbo dividir, tá? O verbo estudar é um verbo de primeira conjugação porque termina em ar. O verbo escrever é um verbo de segunda conjugação porque termina em er. O verbo dividir é um verbo de terceira conjugação porque termina em ir. E eu vou fazer as conjugações. Ó, no tempo presente, no modo indicativo.
olha quais são as minhas desinências, ou seja, esses elementos que vêm após o meu radical. E qual é o radical de estudar? Até a letra D. Por quê? Como é que eu faço para descobrir mesmo o meu radical? Eu retiro a desinência caracterizadora do verbo no modo, na forma nominal do infinitivo e retiro a minha vogal temática. Com isso, o que eu vou ter? Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Então, veja, ó, o que nós vamos ter aí? Vocês repararam que o que está aí em negrito pertence o quê? Às variantes das desinências modo-temporais. Isso que está em negrito é o que sempre vocês vão associar aos verbos da primeira conjugação, que são verbos regulares e que eu consigo identificar o meu radical. E aí, qualquer verbo de primeira conjugação que eu der para vocês, qualquer verbo terminado em ar, que for um verbo regular, é só associar essas desinências modo-temporais ao teu verbo que você vai conseguir saber como conjugá-lo no tempo presente. Nossa, isso vale para qualquer verbo da primeira conjugação, que é um verbo regular, professor? Qualquer verbo de primeira conjugação, que é um verbo regular. Então, daqui a pouquinho eu vou te passar uma lista de verbos que, inclusive, eu vou deixar registrado na atividade para você fazer isso. Você vai conjugar esses verbos em todos os tempos e em todos os modos. E aí é só seguir esse modelinho das desinências modo-temporais e, em alguns casos, das desinências número-pessoais, porque o meu verbo ele pode ter só a desinência modo-temporal, tá? Ou a desinência modo-temporal e a desinência número-pessoal. Depende da conjugação a qual nós solicitamos você realizar. No pretérito imperfeito, olha como fica o verbo estudar no pretérito imperfeito do modo indicativo. E essas desinências associadas ao verbo estudar no modo indicativo, no tempo pretérito imperfeito, vocês vão poder associar para qualquer verbo de primeira conjugação que seja regular. A mesma regra vale para o pretérito perfeito, para o pretérito mais que perfeito, para o futuro do presente e para o futuro do pretérito. Todos esses tempos que eu acabei de falar agora para vocês são tempos que são associados ao modo indicativo. Então, eu tenho o presente ou presente simples do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo, tá? E aí depois nós vamos ter o modo subjuntivo. Lembra que eu já pedi para você anotar isso, mas se você não anotou, anota. Qual é a diferença do modo indicativo para o modo subjuntivo? O modo indicativo, ele expressa uma certeza, enquanto que o modo subjuntivo é um levantamento de hipóteses que eu faço, ele traz uma dúvida. O que é um levantamento de hipóteses, professor? A palavra hipótese significa explicações. Então, são possíveis explicações que eu trago, mas que eu não tenho uma certeza sobre isso. Há ali um carregamento de dúvida enquanto a ação que eu estou trazendo, o que eu estou explorando, tá? E aí, portanto, nós vamos ter lá no modo subjuntivo o quê? O presente, o pretérito imperfeito e lá na nossa página 52, o futuro. Aí, o que eu vou pedir sempre para você fazer quando você conjugar um verbo no modo subjuntivo? Eu vou pedir para que antes dos pronomes pessoais do caso reto, quais são mesmo os pronomes pessoais do caso reto, professor? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Antes de cada um desses pronomes pessoais do caso reto, eu quero que vocês coloquem algumas palavrinhas.
Então, no presente do subjuntivo, eu quero que você coloque antes de cada um dos pronomes pessoais do caso reto a palavra que. Então, quando você for conjugar um verbo no presente do subjuntivo, antes dos pronomes pessoais do caso reto, você precisa colocar o que. Então, que eu, que tu, que ele ou ela, que nós, que vós, que eles ou elas. No pretérito imperfeito do modo subjuntivo, antes de você fazer a conjugação de qualquer verbo, você vai colocar a palavra se. Então, vai ficar se eu, se tu, se ele ou ela, se nós, se vós, se eles ou elas, tá? E no futuro do subjuntivo, antes de cada um dos pronomes pessoais do caso reto, vocês vão colocar o quando. Quando eu, quando tu, quando ele ou ela, quando nós, quando vós, quando eles ou elas, tá? E aí você vai conseguir obter as suas conjugações naquilo que eu vou solicitar. E é justamente isso que eu quero que você faça nesta semana, antes de nós explorarmos as formas nominais do nosso verbo. E quais são essas formas nominais do nosso verbo, professor? Infinitivo, gerúndio e particípio. Eu quero que esse conjunto de verbos que eu falarei agora para vocês, vocês façam a conjugação desses verbos no presente simples do modo indicativo, no pretérito imperfeito do modo indicativo, no pretérito perfeito do modo indicativo, no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, no futuro do presente do modo indicativo, no futuro do pretérito do modo indicativo, no presente do modo subjuntivo, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, no futuro do subjuntivo. Então, vocês vão se guiar pela tabela que vocês têm na página 51 e na página 52 da nossa apostila 2, que está em negrito, lembra, a minha desinência modo temporal e a minha desinência número pessoal em algumas das flexões que nós aplicamos aos verbos. E aí, nisso que está em negrito, depois de você descobrir o radical de cada um dos verbos que eu darei a vocês, é só vocês fazerem essa associação do que está em negrito em cada uma das pessoas, seja ela a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, tá bom? E aí, quais são os verbos que vocês vão precisar se preocupar e colocar nessa atividade? Você pode fazer no caderno ou você pode fazer em um documento do Word. Mas lembre-se, para cada um desses verbos, eu quero que você faça a conjugação no presente simples do modo indicativo, no pretérito imperfeito do modo indicativo, no pretérito perfeito do modo indicativo, no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, no futuro do presente do modo indicativo, no futuro do pretérito do modo indicativo, no presente do modo subjuntivo, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e no futuro do subjuntivo. Os verbos que eu escolhi para que depois a gente pense junto e se você ficar com alguma dúvida, você perguntar para mim, são esses verbos aqui: beijar, cheirar, analisar, inverter, enriquecer, adormecer, abrir, insistir e repartir, tá? Então, são esses os verbos que eu escolhi. Então, novamente, aí vai estar no documento escrito, mas só para ficar registrado também, caso você esteja assistindo e anotando. Beijar, cheirar, analisar, inverter, enriquecer, escrever, adormecer, abrir, insistir e repartir. Aqui vocês têm tanto verbos da primeira conjugação
como da segunda conjugação, como da terceira conjugação. Professor, como é que a gente sabe mesmo se é de primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação? Lembra, verbos terminados em ar, eu tenho o quê? Eu tenho verbos de primeira conjugação. Verbos terminados em er, eu tenho verbos de segunda conjugação. Verbos terminados em ir, eu tenho verbos de terceira conjugação. Então, volta quantas vezes forem necessárias neste vídeo para você capturar essas informações, não esquecer desses elementos e tenha a seu lado essa tabela da página 51 e da página 52. Se possível, digitaliza isso, cola no caderno, porque isso vai te acompanhar até o final desse nosso 8º ano, no 9º ano inteirinho e ao longo do ensino médio. Quanto mais você treinar conjugação de verbo e associação de desinência modo temporal e desinência número pessoal, mais o seu vocabulário e a sua forma de comunicação ficarão enriquecidas. Tá bom? Então, nós nos vemos logo mais. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa comunicação que eu realizei. Grande abraço em todos, fiquem bem, cuidem das suas famílias e até logo!